estejam sendo legal. E é isso, então vamos lá. Vamos responder essas questõezinhas do Enem sobre o assunto passado e aquilo. Vou dar 3 minutinhos para vocês responderem, certo? Caso vocês queiram mais, vocês me falam, que aí eu dou mais um minutinho, tá? Então, o tema da aula passada foram aqui o desenvolvimento do pensamento liberal na sociedade capitalista e seus críticos no século XIX e XX, e também políticas de colonização, migração, imigração e emigração no Brasil no século XIX e XX, tá? Então, vamos lá para a primeira questão. As questões desse tema, gente, eu consegui de outros vestibulares. Eu não consegui do Enem propriamente dito. Eu peguei de outros vestibulares, tá? Mas é bom também a gente responder questões de vestibulares, por exemplo, da PUC, da UNEB, da UFBA, da UFSB também, apesar de que a UFSB não tem vestibular, né? Mas da UNEB, da UFBA, da PUC, né? Da USP, porque, querendo ou não, a gente consegue trabalhar o pensamento crítico de outra forma, né? Como outras universidades formulam as suas questões. Porque às vezes você não vai só fazer o Enem, às vezes você quer fazer também o vestibular da UNEB, que vai, se não me engano, vai ser agora em novembro ou em dezembro, né? Ou você quer fazer o vestibular da UFBA ou de outra coisa, ou você quer fazer o concurso público no futuro, e aí você sabe mais ou menos como que é essa questão, né? Até porque aqui o Universidade para Todos, ele te prepara para o Enem, mas também vai te preparar para outras coisas. Graças a Deus. Então vamos lá. 3 minutinhos, tá, galera? Então até 7h21.
E aí, galera? Qual alternativa vocês acham que é? D? Mais alguém? Letra E. Letra B. E aí, Juliana, Maria Luísa? Quais que vocês acham que é? Letra C? Qual, Maria Luísa, que você acha que vai? Letra B? D. Então vamos lá saber qual é? É a letra D de dado. Vamos entender por quê. Ó, no trecho que a gente está falando aqui, né? O Karl Marx ele tá criticando, né, os economistas da época, né, de sua época, por que eles tratavam o capitalismo como se fosse algo natural e fosse algo que iria ser eterno, não iria acabar nunca, né? Como que as relações entre os patrões e os trabalhadores sempre existissem, né, e sempre fossem existir. Ou seja, ela sempre existiu, né? Desde os primórdios e ela não queria deixar de existir até que o mundo acabasse. É, e, inclusive, ele ironiza dizendo, né? Tem uma parte aqui que ele fala, deixa eu ver. Cadê, gente? Peraí que eu tô procurando, tá, galera? Aqui, ele ainda fala, né? Porque o feudalismo, é, ele até pode ser histórico, porque as instituições feudais teriam sido históricas. Sim, elas eram históricas, né? Só que a burguesia, né, o capitalismo, ele não é natural, ele é diferente, né? Então, para Karl Marx, isso é um erro, porque nada nas relações sociais ela vai ser eterna. Por quê? Nós somos uma sociedade, a gente vive em sociedade. Então, como a gente vive em sociedade, o tempo todo ela está mudando. Então, beleza. A sociedade da Idade Média, ela era uma sociedade feudal, né? Então, eles passaram muito tempo no sistema de feudalismo. Já a sociedade moderna e pós-moderna, né? A sociedade moderna e contemporânea é uma sociedade capitalista. A gente continua sendo, mas só Deus sabe o futuro que nos reserva. A gente não sabe se daqui a 100 anos a gente vai continuar sendo capitalista ou vai mudar, né? Vai ser descoberto outro tipo de sistema, né? E aí, dessa forma, a gente vai mudar o modo de produção, o modo de vivência, a gente não sabe, né? Então, não é algo natural e também não é algo eterno, porque como a gente vive em constante mudanças, a sociedade sempre muda, pode sim mudar algum dia, a gente não sabe quando, né? Ou a gente também sabe que se não vai mudar, você vai mudar, né? Então, cada forma de organização da sociedade nasce em um determinado período histórico, né? Vai se desenvolver, em algum momento ela vai se transformar, né? Então, assim foi com o feudalismo, assim é agora com o capitalismo, e assim vai ser também com outros modos de produção, né? Então, o ponto central aqui dessa questão é que as ideias, os valores, as crenças e até mesmo a forma em que a gente entende o mundo não surge do nada, né? Não é como se a gente pegasse, estalasse os dedos e aí a gente pensasse, a gente mudasse de opinião totalmente assim.
Não é, a gente sabe que não é. A construção da nossa opinião, a construção das nossas ideias demora de ser feito, né? Às vezes a gente tem uma opinião que para ela ser feita, para ela se concretizar, a gente precisou ser plantada desde quando a gente era pequeno, desde quando a gente era criança, né? A forma de se vestir, a forma de se comportar, né? A forma de se expressar é construída a partir do momento que a gente nasce, né? Pelos nossos pais, pela nossa família, pela escola, né? Então, tudo isso não vai surgir assim do nada. Não, ele surge conforme a sociedade, né? Conforme é, a sociedade se organiza, né? Então, isso tudo é o resultado da condição material da vida, né? Como assim da condição material da vida? É a partir da forma, né, da maneira como os seres vão produzir, né, como os seres humanos se produzem e também como que a gente se organiza na sociedade. Se a partir do momento a gente mudar a forma que a gente se organiza, a nossa forma de organização, provavelmente a gente vai mudar também a forma como a gente se comporta, né? A forma como a gente vê o mundo, a gente olha o mundo, né? Então, falando em outras palavras, né? Não é a consciência que cria não é a consciência que vai criar aquele ser social, aquele indivíduo, né? Mas é o indivíduo que vai criar a consciência, né? Mas é a sociedade que vai criar essa consciência. Então, por isso que é a letra D, né? Que é o que? O pensamento e a consciência são decorrências da relação entre o indivíduo e a natureza. Ou seja, vão derivar das relações materiais, tá? Essa questão foi bem sociologia, foi bem numa pegada sociológica, até porque o assunto da aula passada foi uma geografiazinha misturado, né, com uma sociologia, até porque a gente falou de migração e a gente falou sobre o pensamento liberal, então a gente falou sobre história, geografia e sociologia em um conjunto, e também um pouquinho de filosofia, né? Então foi bem interdisciplinar. Então vamos para a próxima questão. Tranquilo, gente? Tranquilo? Ou ficou alguma dúvida, alguma coisa? Tá certo. Então vamos para a próxima. 3 minutinhos. Então até 7h32, tá?
Então, gente, vamos lá. Bom, a maioria falou que é D ou E, né? Vamos ver como que é. A letra D. Exatamente. Por que a letra D? Vamos lá. A gente está vendo, né, nesse trechinho aqui que tem, que cerca de 114 milhões de pessoas foram deslocadas à força dos seus países de geral, né? Desse total, 710 mil vivem no Brasil, sendo que 560 mil pessoas são venezuelanos, né? Então, o que é que o enunciado está pedindo? Está perguntando, né? A cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, recebeu oficialmente até o ano de 2022 cerca de 3.591 imigrantes venezuelanos. Esse número coloca Dourados como a quarta cidade no Brasil, proporcionalmente ao número de habitantes que acolhe imigrantes da Venezuela. Sobre a imigração de venezuelanos para o Brasil, é correto afirmar aqui. Por que a letra D? Vamos lá. Essa saída massiva de venezuelanos, né, está ligada diretamente à crise econômica, né, à crise política e à crise social que vem acontecendo no país, né, por conta da hiperinflação, né, por conta da falta de alimento, por conta da falta de remédios e também por conta do colapso de alguns serviços públicos, né? E isso acabou tornando insustentável a vida de muitas famílias dentro da Venezuela, né? E como a Venezuela ela faz fronteira terrestre com o Brasil, né? Que é uma fronteira muito ampla, principalmente no estado de Roraima, isso acabou facilitando a entrada dessas pessoas por meio terrestre, né? E a cidade de Dourados, ela recebeu um grande número de venezuelanos porque muitos foram se interiorando, né, para alguns municípios, né, com melhores condições e também melhores condições de acolhimento e também de oportunidade de trabalho, né? Então, primeiro eles entravam na cidade de Dourados, né, e depois iam para outros setores, para outros lugares, né, para outros lugares do Brasil. E também eles acabavam entrando para essa cidade por conta do setor do agronegócio, que é muito presente nessa região de Dourados, né? Então, por isso que Dourados acaba se tornando um destino muito importante. Agora, por que não vão ser as outras alternativas? Vamos ver a letra A, né? O que a ata está afirmando? A causa da saída de venezuelanos de seu país é associada à crise hídrica, né? A possibilidade de ingresso no Brasil via terrestre por ser país fronteiriço. O fluxo para Dourados está associado ao acolhimento e às possibilidades de emprego no setor do agronegócio, né? Aqui a gente já tem o pulo do gato, porque a crise que está acontecendo não é uma crise hídrica, não é a crise de água. Então isso está incorreto, né? Porque a causa é a causa econômica, é social, até mesmo política, né? Então a gente já acorda isso daqui, não tem nada a ver. Por que não vai ser a letra B? Porque a letra B ela está afirmando que Brasil e Venezuela não fazem fronteira. E a gente sabe que faz, né? É do lado um do outro. Então isso aqui já está errado, né? A gente já sabe que isso é incorreto. Isso é falso, porque a gente tem fronteira assim com a Venezuela, né? Por que não vai ser a letra C? Porque a letra C ela está reduzindo o fenômeno, né? A globalização e também por conta do livre trânsito, né? E também está falando sobre o que? Sobre o marketing, né? Sobre o marketing global para a atração dos imigrantes. E a gente sabe que o que está acontecendo não é por conta do livre trânsito, também não é por conta de uma campanha de marketing, né? O Brasil não está atraindo os imigrantes e eles não estão vindo só por querem ficar no Brasil, né? E por que não vai ser a letra E? Porque a letra E diz que a Venezuela importa o petróleo, né? E que a crise é energética. E isso é equivocado. Porque a crise venezuelana ela é multifacetada, né? Ela tem vários contextos. E, querendo ou não, historicamente, a Venezuela é um país exportador de petróleo, né? Então,
a gente sabe que. Então a gente percebe que isso aqui está incorreto, né? E volto a afirmar, o problema político, o problema seria um problema econômico, né? Social. Então, por isso que a alternativa correta é a letra D. Tá certo? Tranquilo, gente? Vamos para a próxima. Acredito que essa é a última. E aí a gente vai conseguir para a aula de hoje. Na verdade, eu vou passar essa daqui. Vamos para outra, se não me engano. Essa daqui é melhor. Vou dar 3 minutinhos, tá? Vou deixar até 7h41. Quando der 7h39, eu passo o texto. 7h40, na verdade, eu passo o texto e vou para as questões, tá? Ô, professora, pode passar?
certinho, galera. Então, a maioria falou a letra E, né? Eu acredito que todo mundo falou a letra E. Deixa eu só conferir aqui. É, basicamente todo mundo falou a letra E. Vamos ver qual é? A letra E, né? Por que que é a letra E? Bom, o texto está trazendo para a gente uma denúncia, né, do Comitê de Prevenção da Tortura sobre o tratamento, né, desumano que foi recebido por migrantes, né, que tentavam entrar na Europa, né? Essas pessoas, elas deixam o seu país de origem, né, e acabam procurando atravessar fronteiras para chegar até países europeus e muitas vezes, né, e eles buscam fazer isso porque eles estão procurando melhoria na qualidade de vida, nas condições de vida, proteção e também segurança. E esse tipo de deslocamento é chamado de migração internacional, porque ele acaba envolvendo a saída de pessoas de um país para entrar em outro. Então, lembra que a gente falou isso? Migração é o processo que a gente sai para algum lugar, né? Imigração é quando a gente sai de um lugar e vai para outro, né? A gente sai do país e vai para outro país, né? Então, é por isso que é migração internacional. Por quê? Por exemplo, eu estou saindo daqui e vou para Inglaterra. Então, eu estou fazendo um tipo de migração internacional, né? E ela vai ser diferente dos outros tipos de migração, né? Que é falado aqui. Porque a migração temporária, ela vai acontecer quando o deslocamento, né? Dura apenas um período específico. Por exemplo, eu vou fazer uma migração para a Inglaterra, né? Eu vou estudar na Inglaterra. Eu não vou morar na Inglaterra, então vai ser uma migração temporária, porque eu não vou fixar residência lá, tá? Eu só vou para estudar, né? Já a migração pendular, ela acontece a partir do momento que a gente faz uma movimentação diária ou frequente, né? Como a gente sai daqui e vai para casa. Desculpa, quando a gente sai da sua casa e vai para o trabalho, né? Quando eu saio de casa e vou para o trabalho. Então, a migração pendular é isso. É quando a gente faz um deslocamento de um ponto para outro no mesmo local, né? Numa mesma cidade, né? Então, você está na sua casa agora, amanhã vocês vão trabalhar, sai de casa e vai trabalhar. Ou você sai de casa e vai para a escola. Então, isso é a migração pêndulo, né? Já a transumância, né? Ela vai se referir ao deslocamento de rebanhos, né? Ou de pastores que vão acabar levando os animais e etc. Tá certo? Já a interregional é quando essa migração vai acontecer dentro do mesmo país, só que em regiões diferentes. Por exemplo, eu vivo no Nordeste, né? A gente vive no Nordeste. Aí eu pego e quero me mudar daqui, não quero mais ficar no Nordeste. Vou para o norte. Agora eu quero morar lá no Amazonas. Eu saí de uma região para outra, né? Eu saí do Nordeste e fui para o norte. Ou eu não quero mais ficar no norte, eu quero ir para o Centro-Oeste. Vou para o Mato Grosso, né? Saí do Amazonas e vou para o Mato Grosso. Saí do norte e fui para o Centro-Oeste. Então, isso que é uma migração, isso que é uma migração interregional, tá certo? Tranquilo até aqui? Então, agora a gente vai iniciar nossa aula mesmo, tá? Vamos fechar as questões da semana passada e agora a gente vai para nossa aula de hoje mesmo.
Então, gente, a nossa aula de hoje, né, é um tema muito importante e é um tema muito presente no nosso cotidiano, né? Ou seja, no nosso dia a dia. Por quê? A gente vai falar hoje sobre a luta, né, pela conquista dos direitos civis, né, dos direitos do cidadão, ou seja, do direito da gente, de todos nós. Então, hoje a gente vai conversar sobre os direitos civis, sobre os direitos humanos, sobre os direitos políticos e também sociais, né? Que são a base para uma sociedade justa e também democrática. Então, a gente também vai analisar como os direitos sociais foram sendo conquistados, né, e ampliados nas constituições brasileiras, né, desde o período imperial até a nossa Constituição de 1988, tá? Que é conhecida como a Constituição Cidadã. Né? Além disso, a gente vai discutir o papel das políticas afirmativas, né, como ferramentas de justiça social que foram criadas justamente para corrigir desigualdades históricas, né? E também refletir como a vida urbana no Brasil acaba evidenciando essas desigualdades por meio das redes, né? E também por meio das hierarquias da cidade, né? Então a gente vai refletir na pobreza e na segregação espacial, tá? O objetivo da aula de hoje é compreender que os direitos eles não surgem do nada. Então a gente não vai instalar o dedo e automaticamente a gente vai ter um direito, né? Eles vão ser o resultado de lutas sociais, de movimentos políticos e também de transformações históricas, né? Então, ao longo da aula, a gente vai conectar teoria e prática, né? Então, eu vou trazer exemplos reais e atuais para que a gente consiga discutir, né, de forma crítica a cidadania e também a desigualdade que infelizmente ainda existe, né? Então, fica atento, né? Fica participativo, porque essa é uma aula para a gente pensar junto, né? Sobre como que os direitos se conquistam e como que eles protegem a sociedade, né? Como que a gente se protege através desses direitos? Como que a gente conseguiu esses direitos, né? E antes da gente começar, eu quero propor uma pergunta rápida para vocês começarem a refletir, né? Então, hoje, né, atualmente, quais direitos vocês consideram mais importantes para a vida em sociedade, né? Qual direito que vocês acham que é mais importante para a gente viver em sociedade e em comunidade atualmente? O que vocês acham que é o mais importante, assim? Qual é assim que vem na cabeça de vocês? Professora, teria Pode o falar. direito de votar? O direito de votar? Sim, é muito importante, até porque a gente vai conseguir escolher quem vai representar a gente, né? Já que a gente não consegue se representar, né, dentro do parlamento, então a gente vai conseguir representar alguém que tem os mesmos ideais, né? Ou até mesmo não precisa ter os mesmos ideais, mas que a gente acredite que vai fazer alguma coisa legal, né? Por exemplo, eu posso não gostar daquele político, mas eu sei que aquele político vai fazer um bom trabalho. Eu não gosto dele, eu não gosto da personalidade dele, eu não gosto das escolhas dele, eu acho que ele, pessoalmente, ele não é uma pessoa legal, mas eu sei que profissionalmente ele é competente, ele é capaz, né? Que ele já aprovou isso, então eu vou votar nele por conta disso, não pelo pessoal, mas sim pelo profissional, né? O voto das mulheres e da educação, com certeza, Narielle. Até porque, até 1932, ou até 1938, né? Então, foi a partir de 1932 que as mulheres começaram a votar, né? Então, vamos botar na balança. Se a gente tem, assim, né? 500 anos de história reconhecida, assim, no sentido, né? Documentada, que a gente sabe que a gente tem muito mais tempo nisso, né, perante os nossos povos originários, mas a gente tem 500 e poucos anos de Brasil, assim, escrito desde do contato com o europeu e os povos originários, né? A gente perceber que o voto foi dado às mulheres a partir de 1932 é uma coisa chocante, né? Foram 400 e pouquinhos anos sem poder votar, né? Sem poder opinar direito.
O direito à educação também é muito importante, porque a partir do momento que a gente tem educação, que a gente consegue, que a gente estuda, a gente reflete. Né? Às vezes não é só aquele conhecimento da escola. A partir do momento que você estuda sobre qualquer outra coisa, sua mente já abre. Né? Então, o direito à educação é muito importante. Né? A empatia pelas classes mais baixas, com certeza, Maria Luísa. Né? A gente precisa ter empatia pelas classes mais baixas, apesar de que a gente percebe que nem sempre tem, né? Complicado. Mas voltando, né? Mas alguém quer colocar alguma coisa, gente? Pode colocar no chat, tá? Fiquem tranquilos. Então, né, a gente vai começar a entender que conquistar os direitos nunca foi algo automático ou garantido, né? Quem dera fosse algo já garantido. A gente percebe que até hoje não é. Né? Então, ao longo da história, diferentes grupos sociais precisaram lutar, se organizar e reivindicar para que esses direitos básicos, que é algo básico, não é como se, eu acordei hoje, eu quero nascer herdeira. Não é como se fosse algo assim, né? É uma coisa básica, por exemplo, o direito à liberdade. Só a liberdade, só o direito de existir. Só o direito de existir, de nascer, de existir, né? De não ser escravizado. Só esse direito, né? De existir e alguém não querer me matar. Então, só por esse direito, né? Para que esse direito básico fosse reconhecido, conquistado, né? Então, é importante lembrar que nem todos tiveram acesso aos direitos ao mesmo tempo, né? Historicamente, houve exclusão de quem? De pessoas negras, de mulheres, como vocês falaram, né? Sobre o voto das mulheres, dos indígenas, né? Dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores também da cidade, né? E também diversos outros grupos. Isso acaba mostrando para a gente que a cidadania plena foi e ainda é resultado de batalhas sociais. Né? Então, na aula de hoje, a gente vai explorar 4 pontos, que vai falar sobre como esses direitos foram construídos, né? Vamos falar sobre a importância das constituições brasileiras, sobre o papel das políticas afirmativas e como a vida urbana vai refletir nas desigualdades sociais, né? Então, ao longo da aula, eu quero que vocês reflitam sobre essas questões, né? E façam conexões com o dia a dia de vocês, né? Pensando em como as conquistas históricas ainda impactam a sociedade atualmente, porque a gente sabe que impacta muito, né? Então, gente, se vocês tiverem dúvida, por favor, coloquem no chat ou pode abrir o microfone, tá? Se quiser comentar alguma coisa, pode falar ou coloca no chat, porque essa é uma aula de sociologia, né? Sociologia, um pouquinho de filosofia, um pouquinho de história, mas é muito mais de sociologia. E no final de geografia. Então eu vou precisar que a gente faça um debate, que a gente consiga refletir um pouco, que a gente fale em conjunto, né? Para que fique legal, tá? Então vamos lá. Agora, a gente vai detalhar, né, os principais tipos de direitos que garantem a cidadania e a dignidade das pessoas. Primeiro, os direitos civis. Né? Os direitos civis são aqueles que vão proteger, né, a liberdade e a igualdade perante a lei, garantindo que todo mundo possa exercer a sua vida sem opressão, sem discriminação, né? Ou sobre qualquer preconceito, né? Segundo, direitos políticos, né? Os direitos políticos, eles vão garantir a participação da vida pública, né? Ou seja, ele vai garantir que a gente vote, ele vai garantir que a gente ocupe cargos públicos, ele vai garantir que a gente consiga influenciar nas decisões políticas, né? Ele vai garantir, inclusive, que a gente possa ser contra ou a favor de alguma coisa. Ele vai garantir que existem pessoas de esquerda, pessoas de direita, pessoas de centro, né? Então, os direitos políticos, eles vão garantir isso. Vai garantir que não apenas uma ideia seja certa, né? Mas que todo mundo seja plural, né? Para que várias ideias existam, né? Os direitos sociais, né? Os direitos sociais são aqueles direitos que vão garantir condições mínimas de vida digna, né? Um exemplo, direito à saúde,
né? O direito à educação, o direito ao trabalho, o direito à moradia, que é algo básico, né? Algo básico. E a gente também tem os direitos humanos, que às vezes são polêmicos, né? Os direitos humanos são direitos universais, né? São direitos que são reconhecidos internacionalmente, porque todo mundo precisa ter esses direitos. É básico do básico do básico do básico do básico, né? Então, os direitos humanos eles vão garantir a dignidade e a proteção a todos os indivíduos. Então, não importa se aquele indivíduo ele cometeu um latrocínio, ele também vai ter o direito humano, tá? Porque ele também é um ser humano, né? Então, os direitos humanos são para todos, independente do que a determinada pessoa fez. Então, agora a gente vai aprofundar um pouco nos exemplos reais, né, de direitos civis e direitos políticos, né, entendendo como que os grandes movimentos sociais lutaram por essas conquistas e qual foi a relação direta com os direitos que a gente tem hoje, né, que consolidou hoje e que a gente considera ser fundamental. Né? Primeiro, direito civil. Né? Um exemplo internacional que foi marcante, né, foi o movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos. Né? Até porque ele já vem, direitos civis dos Estados Unidos, direito civil. Né? Que acabou se desenvolvendo principalmente entre as décadas de 50 e 60. Né? Nesse período, a população negra dos Estados Unidos acabava enfrentando uma segregação racial que era extremamente severa, né? Que, inclusive, eram obrigados a frequentar escolas separadas, né? Um do outro, ou seja, existia escola para negro e existia escola para branco, né? Tinham que usar transportes públicos separados, ou seja, tinham ônibus para branco, ônibus para preto, né? E tinham um acesso limitado a alguns tipos de trabalho, né? Aquele ali era uma tarefa para aquele ali era um trabalho para branco, aquele ali era um trabalho para preto. E esses trabalhos para pessoas negras seriam trabalhos que não teriam uma remuneração muito alta ou trabalhos subjugados, né? E lideranças como Martin Luther King, né? Rosa Parks, Malcolm X, né? Acabavam organizando alguns protestos, alguns eram pacíficos, outros não. Acabavam organizando marchas e campanhas de conscientização para exigir igualdade perante a lei, né? A liberdade de ir e vir, direito à educação e outros direitos civis que eram básicos, né? Que são básicos. E esse movimento ele não só transformou a legislação, né? Do país, como ele também inspirou diversos movimentos civis ao redor do mundo. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar de Martin Luther King, ou de Malcolm X, ou de Rosa Parks, né? Principalmente de Malcolm X e Martin Luther King. Né? Já no Brasil, né, a gente tem o movimento negro, né, que desempenhou um papel similar, né, um papel parecido, só que dentro de um contexto histórico que querendo ou não é diferente, porque a nossa história ela é diferente da história das pessoas negras dos Estados Unidos, né? Então, desde o fim da escravidão, assim, né, em 88, né, em 1888, a população negra ela acabou enfrentando uma exclusão que foi social, né, e que foi econômica também, né? Aconteceu discriminação, aconteceu violência policial, né? Então, movimentos como a Marcha, né, da Consciência Negra, que é realizada anualmente, e diversas campanhas de resistência acabam buscando, né, garantir o direito à igualdade, né, a liberdade e a proteção contra o racismo estrutural. Esses movimentos eles são a expressão da luta pelos direitos civis, né? E acaba mostrando a gente que a igualdade perante a lei e a proteção contra a opressão, né? São conquistas que precisam ser constantemente reivindicalizadas, porque se a gente não fazer isso constantemente, elas podem não ser cumpridas, infelizmente, né?
Já os direitos civis, a gente tem um exemplo, né, do movimento Direta Já, que aconteceu na década de 80. Né? Foi uma mobilização popular essencial para reconquistar um direito político fundamental, que era o direito de votar. Né? Diretamente, né, o direito de votar diretamente para presidente após os anos de regime militar que o Brasil teve. Né? Então, milhões de pessoas saíram às ruas em manifestações pacíficas, mostrando que a cidadania não vai se limitar, né, ao exercício do voto, mas ela envolve uma mobilização, né, e a participação ativa da vida política. Né? Então, esse movimento, ele garantiu que a população pudesse exercer plenamente os seus direitos políticos, garantiu influenciar as decisões do governo e também fortalecer a democracia. Então, esses exemplos, né, esses dois exemplos, esses três exemplos, na verdade, né, mostram que os direitos civis e os direitos políticos, eles não são apenas conceitos abstratos, né, mas são conquistas históricas que surgiram a partir da mobilização, né, a partir dos protestos e também de luta de pessoas e grupos que exigiam igualdade, exigiam liberdade, exigiam participação pública. Então, e entender essas histórias ajuda a gente a compreender como que a cidadania se constrói na prática, né? E como que é importante a gente continuar defendendo esses direitos. Né? A gente precisa continuar defendendo. E tem mais uma questãozinha aqui para a gente responder. Vamos lá? 3 minutinhos. Coloquei nesse modelo, nesse formato, que aí fica melhor, que a gente consegue ter uma aula mais dinâmica, mais participativa. Então, até 8 e 9, pode ser? Todo mundo basicamente falou a letra B. Vocês arrasaram, é a letra B, exatamente. Estimulam o ativismo político entre os grupos oprimidos. Essa tava fácil, né? Vocês arrasaram. Tava?
disse que estava fácil. Por quê? Vamos lá. Em 1955, né? Rosa Parks, né, que era uma mulher negra, ela acabou se recusando a ceder o seu lugar no ônibus a um homem branco, como determinavam, né, as leis de segregação racial na época, né? Lembra que pessoas negras e pessoas brancas nesse período tinham que estar em espaços separados, né? Então, esse gesto que parece simples pra gente, né? É uma coisa boba, mas que na época foi de uma enorme coragem, né? Ganhou repercussão nacional e se transformou em um marco histórico. Por quê? A atitude dela desengateou um boicote aos ônibus, né, do estado, da época da cidade, e fortaleceu o movimento pelos direitos civis, que inclusive eram liderados por Martin Luther King na época. Né? E assim, um ato que era individual, né, um ato individual de resistência, acabou contribuindo diretamente para estimular o ativismo político entre os grupos oprimidos. Né? E mostrou para a gente que é sim possível enfrentar leis injustas de forma pacífica e organizada, e que a luta coletiva pode se transformar, né, a realidade social da gente. Então, e provavelmente vocês já ouviram muito falar de Rosa Parks, né, gente? Vocês já ouviram falar dela em algum tipo de filme ou alguma série? Ela é muito falada. Já. Tem uma série que cita ela direto. Não sei se vocês já assistiram Blackish, né? Eu não lembro o nome do autor. É um ator muito famoso que faz um comediante. É uma série muito boa. Vale a pena assistir. É muito legal. Fala sobre ela direto. Então, vamos lá. Próximo. Agora a gente vai analisar, né, alguns exemplos de direitos sociais e direitos humanos, mostrando, né, como grandes movimentos sociais lutam para a gente ter uma vida digna, né, e uma proteção à dignidade da gente. Então, no Brasil e no mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente tem um movimento operário, né, nos séculos 19 e 20, né? E esses movimentos operários foram fundamentais para a conquista de direitos sociais. Desculpa. Então, os trabalhadores, eles se organizaram em sindicatos e acabavam realizando greves para exigir salários melhores, né? Uma jornada de trabalho mais justa, exigindo férias, exigindo condições de trabalho seguras. E essas mobilizações acabavam sendo essenciais para que as leis trabalhistas que a gente tem atualmente fossem implementadas, né? Então a gente não tem a carteira de trabalho só porque Getúlio Vargas quis fazer. Os sindicatos apertaram ele, né? Apertaram a sociedade brasileira daquela época e dessa forma acabou sendo criada, né? Os direitos trabalhistas não foram feitos porque o político quis dar, só porque ele era bonzinho. Não, existe uma luta através daquilo, né? Existe uma luta para que essas leis fossem criadas, né? E outro exemplo também, né, de direito social no Brasil é a luta pela saúde pública, gente. No Brasil, a gente tem campanhas de vacinação contra doenças, né, como a poliomielite, né, que foram fundamentais para proteger a população e salvar a vida. A poliomielite é uma doença que, por conta dessas campanhas, a gente já não tem no Brasil praticamente. É uma doença que praticamente foi exterminada. Se tiver 2 casos, assim, em 5, 10 anos, né? Então, são doenças que praticamente já foram exterminadas do Brasil. E isso aconteceu por conta dessas campanhas de vacinação, né? Por conta que as mães vão ao postinho vacinar as crianças, né? Então, a saúde pública ela é muito importante, né? Recentemente, a gente teve a vacinação em massa contra a Covid-19, né? Isso acabou mostrando a importância para a gente, né? Do sistema público de saúde, né? Que é o SUS, né? E a gente percebe, e o SUS ele não está só na vacinação, ele também está
tá a partir do momento em que tem a vigilância sanitária em algum determinado local, né? Tá monitorando aquela comida para ver se não está estragada, para ver se o fornecedor não está fornecendo carne contaminada, não está fornecendo um animal que está com algum tipo de doença. Então, está em tudo. Então, a saúde pública, ela precisa ser, ela é um direito que a gente precisa lutar para que ela continue, para que ela permaneça, e para ela não acabe, né? E para que ela melhore, porque a gente sabe que tem coisas que precisam se melhorar, né? Outra coisa também, né, são os direitos humanos, né, que são direitos universais, né, que visam garantir o quê? A dignidade, né, a liberdade e a proteção a todos os indivíduos, né, igualmente. No Brasil, a gente tem um movimento, né, abolicionista que iniciou a partir do século XVIII, né, que foi decisivo para a conquista da Lei Áurea, né, em 1888, que se a gente não tivesse esses movimentos abolicionistas, possivelmente iria demorar mais ainda para que os escravizados fossem libertos, apesar de que a gente sabe que, infelizmente, existe uma história por trás disso, né? E essa luta, ela foi uma das primeiras grandes batalhas pelos direitos humanos no nosso país, né? Porque ela buscava literalmente garantir a liberdade, né? Garantir a igualdade e a dignidade para milhões de pessoas. E infelizmente a gente sabe que garantiu a liberdade, né? Garantiu a liberdade, mas a dignidade não garantiu, né? As pessoas foram libertas, mas não se deu o direito de moradia, o direito de alimentação, o direito ao trabalho, né? Só deu liberdade e deixou esse escanteio. A gente falou um pouco sobre isso, né, nas aulas anteriores, mas a gente vai falar mais sobre isso, principalmente quando a gente for falar do feudalismo, do escravismo, as formas de produção no geral, tá? Se eu não me engano, vai ser na próxima aula, que é uma aula de geografia, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Mais recentemente, né, além de depois de 1888, né, a gente tem os movimentos feministas, né, e com isso a gente tem a criação da Lei Maria da Penha em 2006, que é uma lei muito importante, né, porque isso acabou mostrando que a importância da ação, né, organizada para proteger a vida e a dignidade da gente, né, das mulheres, porque mostrou, né, uma forma da gente combater a violência doméstica e promover a igualdade de gênero, né? Mais para frente a gente tem o que? A aprovação da lei do feminicídio, né? Que é outra forma da gente combater a violência de gênero, né? E tentar trazer uma igualdade, né? Então esses exemplos vão demonstrar para a gente que os direitos humanos eles vão ser construídos a partir da mobilização social e da defesa contínua contra o abuso e contra as desigualdades, né? Então, esses casos vão ajudar, né, a compreender que os direitos sociais humanos, eles também não vão surgir sozinhos, né? Mas eles são resultados, né, de mobilizações, de pressões políticas e também de mudanças legais que vão transformar a sociedade e promover a justiça social. E entender essas histórias vai permitir a gente a refletir sobre a importância de proteger e ampliar esses direitos para todo mundo. E agora a gente vai sair um pouquinho da sociologia e vai para a história, tá? Por quê? Agora a gente vai analisar como esses direitos foram se consolidando nas constituições brasileiras ao longo da história, né? E como que isso refletiu nas mudanças políticas e sociais do Brasil. Primeiro, a primeira Constituição brasileira, ela aconteceu em 1824, né? E ela foi elaborada no período imperial e garantiu alguns direitos civis, mas de uma forma muito limitada, até porque se a gente for olhar na data, 1824 a gente ainda tinha escravidão, né? Então, garantiu direitos civis, mas não garantiu para todos, porque a gente ainda tinha escravizado, né? O voto era censitário, né? Ou seja, só homens com determinada renda podiam participar da vida política e a maior parte da população seria excluída. Um exemplo disso seriam as pessoas negras, né? As mulheres, né? Indígenas,
pobres, né? Já em 1891, né, a gente tem outra Constituição que é criada porque acontece a proclamação da República, né? Então, o país ele avançou na ideia de separar o Estado e a Igreja, né? E também no direito ao voto. Mas aqui ainda se excluíam os trabalhadores, ainda se excluíam as mulheres, ainda se excluíam a maior parte da população negra, a maior parte não, ainda se excluía a população negra, ainda se excluía a população indígena, né? Isso mostrou pra gente que a cidadania plena, assim, para todo mundo, ainda ia estar longe, né, de ser uma realidade para todo mundo, né? A gente tem também, em 1934, outra Constituição, né? A Constituição de 1934, né? Que foi o marco inicial para os direitos trabalhistas. Porque essa Constituição acabou reconhecendo a necessidade de proteger os trabalhadores urbanos e rurais. E mais tarde, né, após essa Constituição, a gente tem a consolidação das leis trabalhistas, ou seja, o CLT, né? O CLT, a gente tem o CLT aqui, né, em 1943. Por quê? Essa consolidação das leis trabalhistas, né, o CLT, olha a sigla aqui, o que é esse CLT? Ele vem para regulamentar de forma mais ampla os direitos do trabalhador, né? Um exemplo disso, a jornada de trabalho, né? Férias, e também proteger esse trabalhador contra certos tipos de abusos, né? E em 1946, a gente tem a retomada democrática após o Estado Novo. Houveram avanços sociais e a inclusão de direitos individuais e coletivos, mas o país ainda enfrentava desigualdades sociais. Só que nisso acontece a ditadura militar, né? Então, durante a ditadura militar, com a Constituição de 67 e 1969, houve uma forte limitação da liberdade civil, né? E também da liberdade política. Aconteceram censuras, né, contra a imprensa, aconteceu perseguição com pessoas que eram opositores, restrição de direitos da participação política, né? E isso mostrou para a gente como que regimes totalitários, né, como que regimes autoritários impactam diretamente a cidadania, porque impacta diretamente a nossa forma de expressão, né, a forma da gente viver. E finalmente a gente chega a 1988, que é a nossa Constituição de 88 que a gente tem. Se a gente for olhar por um lado, ela está um pouco desatualizada, porque, querendo ou não, de 1988 até 2025 foram muitos anos, né? Foram mais de 20 anos, se não me engano, vai fazer 30, né? Vou fazer esse cálculo aqui, gente, peraí. Um minutinho só para ver quantos anos que tem a nossa Constituição. 2025. Ou seja, a Constituição tem 37 anos, né? A gente tem 37 anos que se fez a Constituição. É metade da vida de alguém. Metade da vida de alguém. O tempo se passou muito tempo, a sociedade já mudou, né? A gente sabe que essa Constituição ela precisa ser atualizada também, né? Mas a gente também precisa falar sobre ela porque ela foi um marco para a nossa história, né? Então, essa Constituição, que é conhecida como a Constituição Cidadã, ela consolidou os direitos civis, direitos políticos, sociais e humanos de forma ampla. Então, ela colocou esses 4 tipos de direito em um lugar só, né? Então, ela vai garantir o direito à saúde, à educação, à moradia, à assistência social, né? Além de promover o pluralismo, né? A igualdade de gênero e racial, a proteção ao trabalhador e aos grupos vulneráveis, né? Além de representar um marco histórico na defesa da cidadania do Brasil, né? Então, esse percurso mostra que os direitos eles não vão surgir do nada, né? Eu já falei isso várias vezes e eu vou continuar falando, né? O direito ele não vai surgir no estralar de dedos, né? Eles vão ser conquistas históricas, né? Frutos de luta social e de mudanças políticas. Não tem para onde correr, tudo é política, né? Então, analisar essas constituições ajuda a gente a compreender como a cidadania ela evoluiu e por que a gente ainda precisa proteger e ampliar esses direitos, tá certo? E aqui a gente vai falar só sobre a Constituição de 88,
Só sobre essa maravilhosa. Vamos focar nela, né? Na Constituição Cidadã. Ela foi um marco histórico que simboliza a redemocratização do Brasil após 21 anos de ditadura militar. Né? Então, essa Constituição ela se destaca por ampliar e garantir os direitos civis, né, políticos, sociais e humanos, como eu falei antes, né, para toda a população. Um exemplo disso é o SUS, né, que tornou a saúde um direito universal e acabou garantindo, né, o acesso gratuito a todo mundo, né, independente da renda ou da classe social. Outro avanço importante foi a universalização da educação, tá? Porque tornou obrigatório o acesso à educação básica, né? Então, a partir da Constituição de 88, todo mundo tem que estudar, né? Todo mundo tem o direito de acesso à educação básica pública, né? E também ampliou, né, a proteção aos estudantes, incluindo políticas de inclusão, né, e programas de financiamento estudantil, né? Aqui a gente também tem os direitos trabalhistas, né, que eles também foram ampliados, assegurando uma proteção ao trabalhador, né, em diversas frentes, como a jornada de trabalho, férias, licença maternidade, e regulamentação de condições de trabalho também. Um ponto fundamental da Constituição de 88 é reconhecer os povos indígenas e os quilombolas. Por quê? A Constituição de 88 ela acaba garantindo os seus direitos territoriais e culturais também e promovendo a preservação de suas tradições e de modos de vida, tá? Então, a Constituição de 88, ela é um símbolo da redemocratização do Brasil, tá certo? E mostra que os direitos conquistados historicamente só vão se consolidar a partir da participação da sociedade, né, da luta social e também da proteção legal, né? E agora a gente tem uma questãozinha para fazer. Vamos lá. Até 8h29, pode ser?
Então vamos lá, gente. Vamos ver qual é a certa. Todo mundo colocou a letra D. E é a letra D. Vocês arrasaram isso aí. Por quê? O texto, ele destaca pra gente, né? O papel dos movimentos sociais na década de 70 e 80 no Brasil, né? Que é um período marcado pela luta contra a ditadura militar e pela redemocratização, né? E esses movimentos, eles ocuparam a cena pública, né? E eles reivindicavam direitos e contribuíam de uma forma decisiva para a Constituição de 88. Então, que é a chamada Constituição Cidadã, que é o que a gente falou aqui, né? Então, a atuação desses movimentos, eles não só resistiram, né, mas também construíram uma nova realidade. E essa nova realidade acabou mudando os rumos do país e garantindo uma base para a democracia que a gente vive hoje. Então, por isso que a alternativa correta é a letra D, que é a transformação da realidade histórica, né? Porque transformou a realidade que a gente vive atualmente, né? E pelo que eu entendi, vocês acharam muito fácil essa questão, né? Ela foi bem tranquila. Então agora a gente vai. Pode falar. Pode falar, Letícia. Foi mal, professora. Eu apertei sem querer. Ah, tranquila. Tranquilo. Qualquer coisa pode falar, vocês, tá? Tranquilo. Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre as políticas afirmativas, né? Que é um tema central para entender como o Estado e a sociedade busca corrigir as desigualdades históricas e sociais, né? Então, o que é a política afirmativa? O que é isso? O que são as políticas afirmativas? Bom, então, elas são medidas específicas, tá? Criadas para reduzir desvantagens estruturais que são enfrentadas por determinados grupos, né? Por exemplo, pessoas negras, né? Indígenas, mulheres, pessoas com deficiência, né? Populações tradicionais, pessoas pobres, né? E elas não vão se limitar só à oferta de benefícios, né? Mas elas têm um objetivo, que é o quê? Promover a igualdade de oportunidades, né, em áreas que são essenciais. Um exemplo disso é educação, trabalho, né, saúde e também representação política, né? Um exemplo disso é que a gente tem uma cota para mulheres, né, participarem das eleições, né, para as mulheres se candidatarem, né? Um exemplo de política afirmativa, né? Então, o ponto central das políticas afirmativas é justamente combater discriminações estruturais. Né? O que seriam essas discriminações estruturais? São algumas barreiras sociais, barreiras econômicas e culturais que, historicamente, impedem certos grupos de acessar alguns direitos de forma plena. Né? Um exemplo. A gente tem que trabalhar com exemplo aqui, né? Muitos jovens negros, né? Sejam pretos, pardos ou jovens indígenas, né? Têm dificuldade de acesso à educação superior, né? Por fatores econômicos e históricos, né? Então, as políticas afirmativas, elas buscam criar mecanismos que permitam igualar o ponto de partida dessas pessoas em relação a outros grupos, ou em relação a pessoas brancas, por exemplo, a jovens brancos, né? Então, ao longo dessa parte da aula, a gente vai analisar como que essas políticas funcionam, quais grupos vão se beneficiar, né? E qual é a importância delas para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, né? Até porque se todo mundo passasse, né, tivesse o mesmo ponto de partida, a gente poderia sim ter o mesmo ponto de chegada e a gente poderia sim falar sobre a tal meritocracia, né? Então,
Agora a gente vai analisar os exemplos concretos sobre as políticas afirmativas no Brasil, mostrando como que elas funcionam na prática, né, e o impacto que elas têm na redução da desigualdade. Bom, um exemplo, né, mais conhecido são as cotas raciais nas universidades, né, porque quando a gente fala de política afirmativa, a primeira coisa que vem na cabeça é cota. Né? Então, são as cotas raciais das universidades. Né? Elas foram regulamentadas pela Lei 12.711 de 2012. Né? E essa lei, ela determina que as instituições públicas de ensino superior, elas reservem vagas para estudantes negros, pardos, né? Estudantes pretos, pardos e indígenas, tá? Como uma forma de promover a inclusão e a igualdade de oportunidades. Né? Universidades como a USP, como a UFRJ, a UFBA, a UFSB, né, elas implementaram essas políticas e acabavam permitindo, né, que jovens historicamente excluídos tenham acesso ao ensino superior e possam disputar o mercado de trabalho, né, em condições mais equitativas. Né? Então, as cotas raciais, elas são políticas que vão beneficiar esses grupos e elas vão funcionar como uma reparação histórica ao que os nossos antepassados sofreram, né? Que, querendo ou não, a gente sabe que existe uma dívida histórica, que é uma dívida histórica que precisa, sim, ser paga. Até porque, se a gente for olhar para um lado, foram mais de 300 anos de escravidão. E a gente tem menos de 200 anos de liberdade. Né? Então, é algo complexo que precisa ser dito. Né? Além das cotas sociais, a gente também tem as cotas sociais. Né? E as cotas sociais, elas vão reservar vagas para estudantes de escolas públicas, né, ou provenientes de baixa renda. E essa política, ela busca combater a desigualdade econômica, né, que impede o acesso a oportunidades educacionais de qualidade. Dentro das universidades, um exemplo disso da UFSB. A gente tem as cotas raciais, que são para pessoas pretas, pardas e indígenas, e a gente também tem as cotas sociais, que são para pessoas pobres, independente da etnia. Né? Mas a gente sabe que dentro do nosso contexto histórico do Brasil, as pessoas que dependem da cota social são justamente as pessoas pretas, ou pardas, ou indígenas. Né? Então, uma entra no elo com a outra. Já no campo de proteção, né, às mulheres, a gente tem a Lei Maria da Penha, que eu já falei anteriormente, né, que foi criada em 2006, que é um exemplo claro de política afirmativa, que foi criada após a pressão do movimento feminista no Brasil. Né? E essa lei, ela oferece mecanismos de proteção contra a violência doméstica e familiar, né, e acaba fortalecendo os direitos civis e humanos das mulheres. Posteriormente, a gente tem a lei contra o feminicídio, né, no nosso código dentro, né, do... Enfim. Só bebeu água, a gente que a garganta secou. Outra coisa que a gente tem também é o Estatuto da Igualdade Racial, né? Que foi uma lei criada, a Lei 12.288, que foi criada em 2010. Né? Essa é outra medida importante que é voltada justamente a combater a discriminação racial em diferentes áreas. Né? Que áreas, Vitória? No campo da educação, no trabalho, nas políticas públicas, e ele acaba promovendo a inclusão e a igualdade racial. Né? E, por fim, né, mas não menos importante, a gente tem as políticas de acessibilidade e inclusão para pessoas com deficiência. Né? E elas também se enquadram dentro do campo das políticas afirmativas. Por quê? Elas incluem a inclusão em escolas regulares, né? Inclui que as pessoas com deficiência possam ter um transporte público adaptado, né, para que elas consigam se mobilizar, né? E também permite ter cotas no mercado de trabalho, né? Que acaba garantindo, né, para que essas pessoas com deficiência possam participar plenamente da sociedade e ter acesso aos seus direitos, que historicamente também lhe foram negados. Que se a gente for olhar em volta da história,
sempre existiu muito preconceito com pessoas que tinham deficiência, né? Algum tipo de deficiência. Então, essa é uma forma de tentar compensar, né? Ao que a sociedade já afligiu a essas pessoas. Um exemplo disso, basicamente, todo concurso público ou seletiva pública tem uma parcela, né? Tem 5% de vagas destinadas a pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Elas precisam comprovar, é claro, que elas têm algum tipo de deficiência para concorrer a essa determinada vaga, né? Então, esses exemplos, eles mostram para a gente que as políticas afirmativas são ferramentas essenciais para corrigir desigualdades históricas, né? E promover a justiça social. Elas também garantem que diferentes grupos possam exercer plenamente seus direitos civis, sociais e humanos. E para finalizar, né, a análise das políticas afirmativas, a gente vai refletir sobre os seus impactos e os debates que elas geram na sociedade. Primeiramente, é um fato que as políticas afirmativas ampliaram significativamente o acesso à educação superior e ao mercado de trabalho para grupos que são historicamente, né, excluídos. Um exemplo disso são as pessoas pretas, são as pessoas pardas, são os indígenas, são as mulheres, são as pessoas com deficiência, né? E elas permitiram que jovens que antes não tinham oportunidade pudessem cursar universidades públicas, né? Disputar a bolsa de estudo e ocupar cargos no serviço público em empresas privadas, né? E essas políticas, elas também contribuíram para a redução parcial da desigualdade racial e social, né? Embora a gente saiba que ainda existem muitos desafios a serem enfrentados. Então, a desigualdade, ela não desaparece de imediato, mas essas medidas, elas criam condições para que esses grupos possam avançar socialmente e economicamente, né? E fortalecendo a justiça social. Outro impacto, né, muito importante é o incentivo à representatividade e à diversidade em espaços acadêmicos, né, profissionais e políticos. Então, a presença de diferentes públicos, né, em universidades, em empresas e em órgãos públicos acaba promovendo uma troca cultural, né? Acaba ampliando as perspectivas, né, e acaba fortalecendo a democracia no geral, né? Porém, as políticas afirmativas, elas também são alvo de debates, né? Por quê? Algumas críticas, né? Algumas pessoas, elas apontam que as cotas, elas podem gerar um certo privilégio, né? Um privilégio que seria inverso. Como assim um privilégio inverso? Poderia beneficiar uns, né? Alguns grupos, em detrimento de outros que não são historicamente excluídos, né? Por exemplo, poderia beneficiar um grupo de pessoas negras ou um grupo de pessoas indígenas em detrimento de um grupo de pessoas brancas, né? Porém, né, em defesa dessas políticas afirmativas, se tem um argumento de que elas são ferramentas essenciais para o quê? A reparação histórica, né? Porque elas vão corrigir desigualdades acumuladas ao longo das décadas e ao longo dos séculos, né? E vão promover uma sociedade que seria mais justa e mais igualitária, né? Então, entender os impactos positivos, né, e os debates críticos das políticas afirmativas é fundamental para a gente refletir sobre como podemos construir oportunidades mais equitativas, ou seja, mais igualitárias, né, e proteger o direito de todos, né? Bom, gente, vamos refletir junto sobre o impacto das políticas afirmativas. Faça uma pausa, né? Faça uma pausa e pensa na seguinte pergunta, né? As políticas afirmativas garantem apenas oportunidades ou também contribuem para transformar a sociedade como um todo? Pensa nos exemplos que a gente falou aqui agora, né? As cotas raciais, né? A Lei Maria da Penha, o Estatuto da Igualdade Social, a inclusão de pessoas com deficiência, né? Essas medidas, elas apenas criam oportunidades para grupos que são historicamente excluídos,
Ou elas fazem outra coisa além disso? Vocês podem colocar no chat, foi uma pergunta. Podem pensar, né, para que a gente consiga fazer um, né? Gente, eu vou repetir. Olha, as políticas afirmativas garantem apenas oportunidade ou também contribuem para transformar a sociedade como um todo? O que vocês acham? Se vocês não concordam com as políticas afirmativas, podem colocar também. É uma forma de debate. É uma forma de opinião, é diferente. Pode colocar no chat, não precisa falar. Vocês acham que também contribui, Letícia? Outra pessoa, gente? Mais alguém? Então vamos dar continuidade, né? Então vamos lá. Agora a gente vai falar de uma forma positiva e negativa. Vocês acham que não contribuem? E se eu perguntar o porquê para vocês? Por que você acha que não contribui, André? E por que você acha que contribui de uma forma negativa e positiva, Vitória? Tá. Para falar agora sobre a vida urbana, né? E como as sociedades acabam se organizando em redes de hierarquia, a gente vai refletir agora sobre a distribuição de serviços, né? De empregos e também de infraestrutura, né? As redes urbanas, elas são formadas pela interligação entre cidades, né? Através de transportes, do comércio, de serviços e também da comunicação. Então, essas conexões, elas vão permitir que pessoas, mercadorias e informações acabam circulando de uma forma mais eficiente, né? Integrando diferentes regiões do país e fortalecendo o desenvolvimento econômico, né? Dentro dessas redes, existe sim uma hierarquia urbana. O que seria essa hierarquia urbana? Essa hierarquia urbana é como se fosse uma organização, né, das cidades de acordo com a sua importância e as suas funções. Por exemplo, no topo da hierarquia, a gente tem as grandes metrópoles, né? Grande metrópole. Quando fala grande metrópole, que cidade que vem na cabeça de vocês? E aí? Que grande cidade que vem na cabeça de vocês quando fala-se grande metrópole? Exatamente, São Paulo. E aí você tá super certa. Tá super certa, Narielle. São Paulo é uma grande metrópole, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Por quê? Elas acabam concentrando grandes serviços, né? Acabam concentrando empregos, né? Tem uma infraestrutura avançada e tem centros culturais, né? Então, essas cidades, elas acabam exercendo uma influência econômica, política e social sobre as regiões mais próximas, né? Abaixo das metrópoles, né, dessas grandes metrópoles,
a gente tem as cidades médias, né, que acabam funcionando como polos regionais e oferecendo serviços essenciais e oportunidades de emprego para a população local e das cidades vizinhas. Um exemplo, a gente tem na Bahia, grande metrópole Salvador, né, a capital. Uma cidade média, a gente pode dizer o quê? Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna, né? Seriam cidades médias. E por fim, a gente tem a cidade pequena, né? Que geralmente possui uma infraestrutura limitada e dependem das cidades maiores para serviços especializados, né? Um exemplo disso é emprego, né? E acesso a mercados. A maioria dos nossos municípios são cidades pequenas, né? Então, e essa hierarquia acaba mostrando como o espaço urbano ele não é homogêneo, né? Ou seja, ele não é uma coisa só, ele é heterogêneo. Cada uma tem a sua repartição, né? E ele reflete o quê? Desigualdade. Até porque não é a mesma coisa, né? Não é uma coisa só. É desigual, porque a gente vê que é separado por hierarquia. A gente tem uma maior e a gente tem uma menor. A gente tem uma que é muito boa, a gente tem uma que é mediana e a gente tem a que é baixo, né? Então a gente tem uma reflexão, né? Que é uma hierarquia que mostra a desigualdade, que mostra a centralização dos recursos e de oportunidades. Porque se a gente for colocar na balança, as oportunidades que um cidadão de Salvador tem é diferente da que um cidadão de Porto Seguro tem, né? A galera que mora em Salvador vai ter muito mais, até por conta da cidade ser maior, ela vai ter mais recurso, né? Então, as pessoas de Salvador vão ter mais acesso a algumas coisas que as pessoas de Porto Seguro não vão ter, né? Ou, por exemplo, a pessoa que mora em São Paulo vai ter acesso a Grande São Paulo, né? A Grande São Paulo. Vai ter mais acesso a algumas coisas que a gente que mora na Bahia não tem, né? Tem certas atrações culturais que só tem em São Paulo no Rio. E que, infelizmente, não vem para cá para o Nordeste, né? Então, esse é um exemplo de desigualdade, né? Então, entender essa organização é essencial para a gente analisar os desafios da urbanização, né? Os desafios da modernidade, né? Da mobilidade, né? E também do acesso a serviços nas cidades brasileiras, né? Eu vi que você colocou, Vitória, sobre a pergunta anterior, né? É positiva. Na positiva seriam as cotas, né? E na negativa, na perca de mérito. Certo. Bom, né? Na pobreza e na segregação espacial, né? Agora a gente vai analisar como a vida urbana ela reflete as desigualdades sociais e raciais por meio da pobreza e também da segregação espacial, né? Por quê? O crescimento urbano no Brasil, especialmente a partir do século XX, muitas vezes aconteceu sem um planejamento adequado, né? Resultando em processos de quê? Favelização e perificação, ou periferização, tá? Então, as favelas elas vão surgir como moradias improvisadas, né, em áreas sem infraestrutura adequada, enquanto as periferias elas vão se concentrar grande parte da população de baixa renda, né, que vão ser afastadas dos centros comerciais, né, e econômicos e também dos serviços essenciais, né? Então, a segregação espacial, ela significa o quê? Ela significa que áreas ricas e áreas pobres vão ficar separadas, né? Isso vai criar o quê? Desigualdade, né? Essa separação ela vai refletir na vida cotidiana, né? Na vida do dia a dia. Por quê? Quem mora em regiões mais pobres, frequentemente, vai enfrentar um acesso limitado a serviços públicos, né? Como um transporte de qualidade, como uma saúde legal, como uma educação boa, como um saneamento básico, né? E também na segurança. E essa organização urbana, ela é um reflexo direto da desigualdade social e racial do Brasil, né? Por quê? Grupos que foram historicamente marginalizados, como os negros, né? Como os indígenas, como os pobres, tendem a se concentrar em áreas periféricas e com menos oportunidades, enquanto as áreas centrais
ou mais valorizadas, concentram o quê? A riqueza, né? A infraestrutura, a oportunidade de emprego. Então, entender a pobreza e a segregação espacial é fundamental para pensar políticas públicas que promovam inclusão, mobilidade social e acesso aos direitos básicos para todo mundo, né? Então, para entender essa segregação, então, para entender a pobreza e a segregação, é importante para a gente promover a inclusão. Tá? Vamos fazer uma questãozinha, responder, antes da gente fechar nossa aula de hoje. Vamos até 9 horas. Vou dar até 9 horas para vocês responderem daqui. Todo mundo vai na letra E? Só a Vitória que falou a letra D, né? Deu E. Então, gente. Não é a letra E. É a letra B de bola. Por que que não é a letra E? Vamos lá. No texto, o que o texto está falando, né? Ele está mostrando para a gente que a mobilidade urbana,
né? Ela afeta diretamente a qualidade de vida da população, especialmente da população mais pobre, que muitas vezes moram longe do centro de urbano, né? Ou do centro da cidade, né? Onde tem os seus empregos e os serviços básicos, né? E públicos. E por conta disso, acabam enfrentando o quê? Deslocamento que são muito longos, né? Congestionamento, poluição, risco de acidente. Então, para reduzir esse problema, é importante planejar a cidade de forma integrada, né? Promovendo o uso eficiente do espaço urbano. Então, uma medida eficaz é incentivar a ocupação de áreas subutilizadas, né? Aproximando a moradia, né, o comércio e os serviços. E isso iria reduzir o deslocamento muito longo, né? E, consequentemente, iria diminuir os impactos negativos da mobilidade urbana. Então, por isso que a alternativa correta é a letra B, que é a ocupação de áreas subutilizadas, né? Porque essa estratégia ela vai contribuir para cidades mais acessíveis, né, sustentáveis e inclusivas. E por que não vai ser as outras alternativas, né? Por quê? Por que não vai ser a letra A? Por quê? Levar mais pessoas para áreas periféricas acaba aumentando deslocamentos longos, né? Acaba aumentando congestionamentos e desigualdades no acesso a serviços, né? E isso vai piorar a mobilidade urbana, né? Porque não vai adiantar. Se a galera já mora na periferia, levar para outros lugares que são mais periféricos ainda, não vai adiantar nada, só vai aumentar a desigualdade, né? Por que a letra B é correta? Porque a gente vai aproveitar os terrenos que já existem, né? E que são próximos aos empregos, né? E ao comércio, né? Por exemplo, a gente vai aproveitar um terreno que é próximo a um grande hotel. E esse grande hotel abriga muita gente, né? Dá emprego para muita gente. A gente vai construir várias casas nesse grande terreno que é próximo a esse hotel, vai reduzir a necessidade dessa população, né? Desses trabalhadores se deslocarem da sua casa que fica a meia hora, 40 minutos ou até mesmo 1 hora de distância do seu trabalho e, consecutivamente, vai melhorar a qualidade de vida e vai diminuir os impactos negativos dessa população, né? Então, por isso que é a letra B, né? Porque ocupar essas áreas subutilizadas vai favorecer a população, vai favorecer ao governo, vai favorecer todo mundo, né? Por que não vai ser a letra C? Por quê? Incentivar carros particulares acaba aumentando o congestionamento. Porque imagina só, a gente tem um ônibus ele tem a capacidade de colocar 30 pessoas dentro, né? Todo mundo sentado. Vamos dizer que a gente está no mundo ideal e ninguém vai em pé. Sentado, ele tem a capacidade de ter 30, 40 pessoas, né? Imagina só se 30, 40 pessoas tiverem um carro e todo mundo pegar o seu carro e ir trabalhar, a confusão que não vai ser. Vai ser muita confusão, né? Então, incentivar os carros particulares, né, os veículos individuais, vai aumentar o congestionamento, vai aumentar o risco de poluição, vai aumentar o risco de acidente, né? Que são justamente os problemas que são citados dentro do texto, né? Por que não vai ser a letra D? Porque a construção de estacionamentos em vias públicas, um exemplo, se a gente tem mais estacionamentos, né, automaticamente a galera vai querer ter mais carro, né? Porque se tem mais vaga, automaticamente vai atrair mais carro. E atraindo mais carro, vai justamente aumentar o tráfego, né? Aumentar os congestionamentos, vai aumentar a poluição, não vai resolver a questão da mobilidade e pode aumentar o risco de acidentes também. Por que não vai ser a letra E? A concentração de empregos em zonas centrais. Por quê? Centralizar empregos em poucas áreas vai aumentar o deslocamento, né?
para quem mora na periferia. E isso não vai resolver o acesso à desigualdade, né? Um exemplo. A gente tem o centro da cidade. E a gente só tem emprego no centro da cidade. E a população, ela mora em regiões periféricas que ficam a meia hora, 40 minutos de distância. Imagina só se todo mundo que mora no ponto A tivesse que ir para o ponto B para ir para esses empregos. Ia ser uma loucura. Né? Então, centralizar o emprego em só algumas áreas iria aumentar o tráfego, né? E iria aumentar o deslocamento mais longo, né? E quem mora na periferia não ia resolver nada. Então, por isso que a resposta correta é a letra B. E para sintetizar e finalizar, vamos lá. Para finalizar a nossa aula, a gente vai fazer uma síntese dos principais pontos que a gente discutiu hoje, tá? Primeiro, é importante a gente entender que a conquista de direitos é o resultado de lutas sociais históricas, né? Direitos civis, políticos e humanos não surgiram automaticamente. Eles foram conquistados por movimentos e mobilizações que exigiram a igualdade, a liberdade e a proteção de grupos que são historicamente marginalizados, né? A Constituição de 1988, ela é conhecida como o quê? A Constituição Cidadã, né? E ela representa um marco nesse processo, porque ela acabou ampliando garantias fundamentais, né? Porque ela garantiu o acesso à saúde, à educação, à moradia, à assistência social, a proteção e o reconhecimento de povos indígenas e de povos quilombolas, né? Tiveram as leis trabalhistas, né? As políticas afirmativas, elas também são passos importantes e concretos para promover a justiça social, porque elas buscam corrigir as desigualdades históricas e estruturais, né, aumentando o acesso à educação, ao mercado de trabalho e à participação social para grupos que antes eram excluídos, né? E, por fim, a gente tem a análise da vida urbana que a gente falou agora, né? Por quê? Ela mostra que mesmo com direitos garantidos, né, direitos já escritos no papel, a desigualdade e a segregação espacial ainda desafia a cidadania plena. Por quê? A gente tem favelas, a gente tem periferias e a gente tem desigualdades no acesso a serviço público, né? E isso é um reflexo da diferença social e racial que precisa ser enfrentada, né? Então, compreender esses temas ajuda a gente a perceber que direitos, inclusão e cidadania são processos contínuos que acabam exigindo participação, mobilização social e políticas públicas efetivas, certo? E é isso, gente. Finalizamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês agora. Alguma dúvida? Um recado. Tem duas atividades para fazer, né, da aula passada, que foram dos dois assuntos que a gente teve, tá? Elas, se eu não me engano, elas vão até o dia 16, né? Até a semana que vem. Então, por favor, façam, porque são atividades que são pro bem de vocês, né? É bom para vocês fazerem, para vocês exercerem o pensamento, para vocês conseguirem ter uma bagagem crítica para na hora da redação ou na hora da prova vocês consigam fazer uma prova legal, tá? Vou tentar passar uma atividade hoje sobre esse assunto, mas ela não vai ser escrita, pode ficar tranquilo, vai ser de alternativa, porque eu sei que vocês vão ter duas. Tem uma atividade que é escrita, né? Só que, enfim, é dissertativa sobre o liberalismo. E é isso. Vou tentar passar hoje mesmo e também vai ser. Eu vou dar um prazo de 2 semanas, já que vocês vão ter essas atividades semana que vem. Eu vou colocar a atividade de hoje para o dia 23, tá? Até o dia 23, para vocês conseguirem ficar tranquilos, tá certo? E é isso. Sim, a lista de frequência. Se puderem mandar no grupo a lista de frequência para a Vitória assinar, seria muito bom, tá? Boa noite, minha gente. Tenham um ótimo resto de semana, tá?
Boa semana para vocês e até. Boa noite.